Olá, eu sou o pastor Dinelcir de Souza Lima, pastor da Igreja Batista Memorial de Bangu, e tenho, vez por outra, produzido alguns vídeos comentando a respeito de assuntos bíblicos. Antes de fazer o meu comentário, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse aí no canal para que você pudesse, então, se você gostar, se você quiser, você possa receber os meus vídeos. Hoje eu gostaria de falar a respeito de pecado. Pecado é algo que está desaparecendo das pregações, dos escritos, das palestras que são realizadas por pregadores que se dizem pregadores da Bíblia, por pastores, por líderes religiosos que se intitulam cristãos. A ideia de pecado tem sido diluída por pensamentos de que pecado é algo que depende de uma cultura, ou pecado seria, na realidade, enfermidades, doenças. E parece que para não incomodar o público, as pessoas evitam falar em pecado. Acontece que o pecado, ele existe, e o pecado é tudo que vai de encontro, ou seja, que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida e a nossa natureza inicial antes do pecado entrar na humanidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e em Deus não existe pecado. E então nós, inicialmente, não tínhamos pecado. Mas o pecado veio até nós através da tentação produzida por Satanás, levada a efeito por Satanás, e o ser humano então pecou contra Deus. Interessante que o primeiro pecado não foi um pecado de um ato, vamos dizer assim, carnal, apesar de ter sido envolvido algo sensitivo do ser humano, né? Do sentido do ser humano. Deus criou o homem, criou as árvores, criou os frutos, e Deus estabeleceu somente um limite para o ser humano, que o ser humano não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás veio então na forma da serpente. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto sobre a face da terra, claro, abaixo do ser humano, né? Nós não somos, na Bíblia, considerados animais, mas somos seres especiais. E então Satanás veio na pessoa da serpente e convenceu a mulher a desobedecer a Deus com argumentos que levaram a um raciocínio errado. E diz a Bíblia então que ela olhou para o fruto, viu que era agradável de se comer, tomou o fruto e comeu. Então ali ela desobedeceu a Deus. Ela descreu do que Deus tinha dito, que ela morreria, que Adão também morreria.
e então com isso o pecado entrou no mundo. A primeira vez que nós vemos a expressão pecado na Bíblia é quando Deus alerta Caim a respeito do ódio que ele tinha no coração contra o seu irmão Abel. E Deus então diz a ele que ele deveria voltar atrás, que ele deveria tirar aquele mal do seu coração. E Deus então diz, olha, porque se você continuar, o pecado então jaz à sua porta. E realmente aí houve a segunda prática do pecado, e agora já numa forma física, quando Caim então tirou a vida de Abel. De lá para cá, então, existem muitas referências a pecado na Bíblia. Eu estava fazendo uma verificação, existem 298 registros da palavra pecado na Bíblia. Então, o pecado é real, o pecado existe. Quando se fala numa enfermidade, quando uma pessoa comete atos desairosos e se fala que é enfermidade, poderíamos até pensar numa enfermidade espiritual. Mas acontece que o ser humano hoje, ele não consegue ligar o que é espiritual ao que é psicológico, e muitas vezes existe realmente uma enfermidade mental, né? E até isso procuram minimizar. Muitas vezes existem, mas existem muitas enfermidades espirituais. Então, o pecado é real e o pecado sempre traz um mal ao ser humano. O pecado trouxe a morte ao ser humano. O ser humano não foi criado para morrer. Mas quando pecou, aconteceu o que Deus avisou, que o ser humano morreria. Então o ser humano perdeu a condição de viver eternamente sem experimentar a morte. Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pagou então por nós o preço do pecado. Jesus morreu sem ter pecado. Ele foi sacrificado sem nunca haver pecado. E por ser ele, o próprio Filho de Deus, por ser ele o único que veio como homem e que era perfeito, sem pecado, e morrer, a Bíblia diz que o salário, a consequência do pecado é a morte. Então, o fato de Jesus morrer, ele então deu a condição do ser humano receber de volta a vida eterna, desde que o ser humano creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Depois que nós cremos em Jesus Cristo, infelizmente nós vivemos ainda neste corpo. E o pecado reside no nosso corpo. Espiritualmente somos nascidos novamente, mas o nosso corpo só será glorificado, só será aperfeiçoado quando então esse corpo morrer e nós recebermos um corpo glorificado, com o qual nós estaremos então entrando no reino celestial. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele faz uma descrição de atos pecaminosos, de atitudes pecaminosas, e ele coloca isso como sendo obra da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, no original está porneia,
Porneia é degradação sexual profunda, né? É qualquer prática degenerada do sexo. Então, as obras da carne são manifestas, as quais são porneia, fornicação. Fornicação aqui tem mais o sentido na língua original também de prática sexual desregrada. Impureza, também numa referência ao sexo fora dos padrões naturais estabelecidos por Deus. Seria a luxúria desenfreada, impureza, lascívia. Mas ele coloca também a idolatria. O ser humano, ele peca quando ele pratica a idolatria. Quando ele coloca um ídolo e ele adora aquele ídolo, ele se prostra diante daquele ídolo, ele está substituindo Deus pelo ídolo. E isso é pecado, é obra da carne. A feitiçaria, aqui uma referência àquelas práticas em que as pessoas bebiam determinadas ou usavam determinadas drogas para entrar em êxtase e então invocarem espíritos, invocarem seres espirituais. Então a feitiçaria, as inimizades, as disputas, as emulações, quer dizer, aquele mal-estar entre as pessoas, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, as invejas, os homicídios, as bebedices e as glutonarias. E ele ainda acrescenta coisas semelhantes a estas. E depois ele diz uma coisa muito séria. Ele diz, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o pecado existe, o pecado, ele luta para que nós não vivamos espiritualmente de maneira sadia, mesmo tendo sido regenerados por Jesus Cristo. Aqueles, então, que nunca creram em Cristo são entregues ao pecado de alguma maneira, nem sempre pecadões, mas a inveja, por exemplo, campeia entre o ser humano. E o apóstolo Paulo, então, alerta que os pecadores, ou seja, aqueles que não foram regenerados por Cristo, aqueles que não fazem o propósito de viver fora do pecado, em santificação, ele é muito claro em dizer, não herdarão o reino de Deus. Daí, então, nós sabemos que vivemos em um mundo em que o inimigo de Deus procura cada vez levar mais pessoas para a perdição eterna. Daí, então, nós compreendermos por que a ideia de pecado está desaparecendo e isso está sendo colocado na mente do ser humano e o ser humano, então, às vezes até mesmo pessoas que creem em Jesus, que pertencem a igrejas de Cristo, se deixam levar pelo pecado e agem naturalmente como se o pecado não existisse, aceitando então a influência pecaminosa do mundo e ficam então às vezes fora de uma vida de santificação. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter a consciência de que o pecado é real, o pecado conduz à perdição,
o pecado impede de entrar no reino de Deus e que nós possamos então realmente ter entregado a nossa vida a Jesus Cristo. E então, pelo Espírito de Deus, Paulo diz que o Espírito luta contra a carne. Então, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, nós possamos viver longe do pecado, nós possamos viver buscando a perfeição que Deus requer das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.